Bom dia, Que delícia, obrigada. Essa é a coisa, né? A gente faz tudo live. Tudo live. Ao vivo é melhor. Obrigada. Está funcionando. Marcelo. Oi. Marcelo. Oi, Marcelo, está funcionando? Tá funcionando? É, porque em geral nunca funciona. Eu preciso. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer realmente a sua presença no nome de todos nós, conselheiras, do Conselho de Cidadãos. A propósito de Instagram, o nosso Instagram, já vi as nossas convidadas já ativas, documentando o momento. E muito obrigada pela sua presença aqui nas ambientações da nossa Embaixada do Brasil. Eu vi várias coisas e eu gosto muito desse seu relacionamento muito ativo e que realmente ensina muito e nos faz entender que o digital não é uma coisa para se esperar para o futuro, é o agora, é uma comunicação Quase atrasado já. Com a inteligência artificial está ficando quase atrasada. Exato. E a primeira coisa, vendo uma das suas entrevistas, a gente vai começar, tem todo um percurso para começar. Primeiramente, a gente, lógico, vamos falar sobre estilo. E é impossível falar sobre estilo e não falar do seu DNA. E eu vi uma entrevista sua que você falou que existem prós e contras ser filha da Constança. Você pode dizer pra gente quais são os prós e quais são os contras? Tá bom, eu começando só, já falei oi para todo mundo, assim, depois a gente se fala mais intimamente, né? Eu vou ficar aqui, então dá pra gente todo mundo falar oi depois, pra gente conhecer a história uma da outra, né? E queria também falar que o digital, apesar de certa forma, já ser uma coisa consagrada, também dá uma oportunidade muito grande, especialmente para mulheres, né? Você sabe exatamente disso. Eu, aos 47 anos, me encontrei sem trabalho, com 2 filhos, num país que não era o meu, e consegui criar uma carreira disso. Eu sempre gosto de dizer que o sucesso vem em passos, né? Porque uma vez um mentor me contou, ele falou que para o sucesso você precisa primeiro saber o que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, você não usa energia para atirar para todos os lados. Você atira só para onde você quer. Você põe toda a nossa energia no lugar certo. Uma vez que você sabe o que você quer, você tem que estudar para ser muito boa naquilo que você quer fazer. Então, se informar, saber por quê, encontrar o que as pessoas falam contra o que você está fazendo. Isso sempre é bom se defender das críticas. E depois a gente precisa de, os passos, saber o que a gente quer, ser o melhor naquilo e depois um pouco de sorte. A minha sorte foi começar no momento onde ainda era o início. Hoje em dia você crescer no Instagram é muito mais difícil do que crescer na época que eu comecei, que foi 13 anos atrás, né? Então isso é o primeiro. Daí, segundo, ser filha de Constança é sempre uma pergunta tão difícil de responder, porque é como se eu perguntasse para cada uma de vocês, né? Qual a vantagem e desvantagem das mães que vocês tiveram? E que hoje em dia também podem ser só pais, podem ser só mães, etc. Então, o que quer dizer isso? No meu caso, a gente tem, de um lado, quando você é pequena, uma mulher criativa, interessante, sem dúvida. Mas quando você começa a ficar adolescente, uma mulher de uma beleza inatingível. Então, tentar competir com a beleza de Constança é impossível. Não só porque ela é lindíssima, mas porque ela tem um carisma, assim, que acontece uma vez cada 100 anos, né? Então, isso daqui fica muito difícil. Então, você tem que entender que você não deve competir com ela. Você deve encontrar o teu espaço, aprendendo o que ela tem a ensinar. O que ela tem a ensinar? Ela é uma pessoa que não terminou nem o ginásio.
porque ela tem mil razões. Ela diz que ela é disléxica, eu não, assim, nunca foi testada para isso, mas digamos. Certamente ela não gostava da escola e não gostava do sistema escolar tradicional. Com isso, ela tem uma biblioteca gigante de livros que ela leu cada um. Então, não uma biblioteca para inglês ver, né? E vocês podem rir quando vocês acham engraçado. Porque ajuda quem está assistindo aqui na frente. Mas, anyways, então, ela realmente leu, é uma biblioteca específica, a estilo, a história e tudo. Mas ela tem uma inteligência antropológica, que é uma coisa que eu descobri só na universidade, o que é antropologia. Se eu tivesse que fazer a universidade de novo, eu teria feito isso como meu major, como que fala, me teria formado nisso. Em vez eu me formei em relações internacionais, que eu ainda acho muito útil, mesmo que eu não entenda. É maravilhoso, porque nos dá uma base. Meu pai sempre foi uma pessoa muito de apoio. Ele é um daqueles pais que realmente te direcionam. Ele não faz por você, mas ele dá ótimos conselhos. E ele achou que eu fui para uma ótima universidade nos Estados Unidos. Eu sempre falo que eu nasci no privilégio e eu não posso negar isso, porque é parte de quem eu sou. Aliás, eu vou fazer uma parêntese, que é uma das coisas comigo, eu vou em tangente, daí eu volto, tá? Então vamos lembrar onde eu estava, na minha mãe, tá, a antropologia. Então, eu acho que o privilégio é o seguinte: a gente viu as corridas nas Olimpíadas, né? Eles são sempre elípticas, não é isso que chama? Assim, meio oval. E vocês veem que os corredores, se o oval é assim, os corredores não começam assim, eles começam assim, porque quem vai lá fora tem que correr mais, né? Então tem que começar mais para frente. Faz sentido até aí? Entenderam? Tá. Eu acho que quando você tem privilégio, o que acontece? Em vez dos corredores começarem assim, eles começam paralelos. Quem tem privilégio, de que lado está? Interno, né? No interno, porque a corrida é mais curta. Se você nasce no privilégio, você vai em ótimas escolas, teu networking é melhor, porque você conhece já pessoas de um certo nível, você vê o que tem de bom e de melhor no mundo, então já é mais fácil, você já foi exposta ao que é legal, né? o que é o benchmark, né? O que é o bacana, o que é uma bagagem interessante. Então, o privilégio te coloca no lado interno. Mas quando o cara atira para todo mundo começar a correr, se você fica parada e o cara que está com menos privilégio corre, quem vai chegar lá? Né? Quem vai chegar lá? Então, exatamente. Então, vocês entendem que o privilégio é legal, mas você tem que usá-lo, né? E tem que usá-lo para o bem. É isso que a gente tem que fazer. Voltando à minha mãe e à antropologia. O que a minha mãe faz? Toda vez que a gente senta para almoçar, o Roberto sabe, para almoçar, para jantar, para conversar, quando ela está num momento tranquilo, ela consegue colocar as coisas dentro de um momento histórico e associar ao antes e tentar adivinhar o depois. Ela não tenta muito adivinhar o depois. Ela tem um instinto, a direção que as coisas estão tomando. Mas ela entende de onde veio. E não só de uma forma acadêmica, mas sim de uma forma antropológica, onde você estuda o comportamento. Porque o que ela é muito boa é o comportamento. E, por exemplo, um exemplo prático, que sempre a gente entende, eu entendo melhor quando tem analogias práticas, né? Quando o Steve Jobs, que era quem fundou a Apple dos computadores, né? Ele cria as primeiras lojas de varejo da Apple. Primeiro ele cria um produto super interessante, porque ele cria um produto só, né? Não é que você compra um computer de um jeito ou de outro. Ele cria um produto só que você escolhe se você quer mais memória, menos memória, mais rápido, menos rápido, mas o produto é um, né? É como se quisesse trocar o olho verde, cabelo loiro, esse tipo, mas a pessoa é uma só. Então é a mesma coisa. E daí ele cria um espaço de varejo de tecnologia, né?
quando a tendência era, por exemplo, em Londres e Nova York, existem bairros onde você compra tecnologia. Não, ele não vai lá, porque não era esse o objetivo dele. Ele queria colocar, como ele gostava de design, ele queria colocar o produto dele num outro patamar. Ele se enfia do lado da Oxford Street, na Regency Street, que é uma loja de varejo de moda. Ele coloca uma loja design no meio do varejo de moda, sendo tecnologia. E ele dá coisas de graça. Você entra lá, você pode ter uma lição de como usar aquele computador. Você pode usar o Wi-Fi grátis. Você pode entrar com o teu computer IBM e usar o Wi-Fi grátis. E eu falei isso para minha mãe, né? E eu contei também da obsessão que ele tinha com o design. Cada parafuso da Apple era estudado na época dele, tanto que eu acho que piorou muito, mas mesmo que eu ainda uso os produtos, né? Mas a base era tão importante que ainda é um produto maravilhoso, né? Mas então, e eu falei isso para ela, e ela falou que no início do século XX teve um movimento, que eu não lembro agora se era o Bauhaus, acho que sim, onde que traz produtos de uma certa praticidade e se cria um design dentro disso. Primeira vez que a gente vê um rádio que é de design e não só prático, a cadeira que é de design e não só prática. Então, para vocês verem que ela associa uma coisa que foi criada no início do século XX, de 1900, e traz como exemplo para o que o Jobs estava fazendo. Então, é a mesma mentalidade aplicada ao momento, agora, nessa sociedade que a gente estava vivendo. Bom, isso já deve fazer uns 20 anos, né, por aí. Mas, anyways, então, isso é uma vantagem de viver com Constância. A desvantagem é que ela é muito linda e eu não fui chegando. Resposta longuíssima. Quantas horas a gente tem aqui para responder a primeira pergunta? As outras vão ser mais curtas. Não se preocupe. O importante é que você nos faz viajar. Isso é muito importante, porque até a ilustração, a analogia é muito interessante. Ajuda. Exato. Eu olho, falando de DNA, de estilo e tudo, e me chama muita atenção. Eu acho que para todo mundo, esse mix que você tem, essa elegância quase despretensiosa, mas minimalista, no corte das roupas, juntamente com as joias, tanto, que tudo junto e misturado, que eu adoro e que tem um resultado fantástico. Então, eu acho que é muito interessante saber de você, para você, o que é a elegância. Ai, peguei pesado. Não, primeiro, assim, eu vou falar, você quer saber elegância em geral, né? No seu ponto de vista. Tá. No seu ponto de vista. Não, honestamente, sabe o que eu acho a coisa mais elegante que você pode fazer? É dar um sorriso. Isso não existe, né? É um sorriso, olhar no olho, escutar o que a pessoa tem a dizer. Isso, nada é mais elegante do que você estar interessado no que alguém tem a dizer, né? Eu digo sempre que para você ser interessante, você tem que ser interessado, né? Ah, boa! Muito bom, muito bom. Muito bom. Quanto à elegância, é lógico que é uma coisa subjetiva, né? Claro. Então, o inglês dizia que para você criar um gentleman, você precisa de 5 gerações. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa de uma certa bagagem, de uma certa história, de uma certa etc e tal, né? Hoje em dia, eu acho que de 5 a gente já pode descer a 3, né? Mas assim, não, porque tudo ficou mais rápido. Você conhece aquela teoria dos 6 degrees of separation? Já ouviu falar? Assim, que se você quiser falar com alguém, qualquer pessoa, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o Roberto, pode ser o Papa, você é tecnicamente provado, é uma teoria, que você não sabe qual é a estrada, mas existe potencialmente, em 6 pessoas você chega a quem você quer. Absolutamente. É uma teoria, procura 6 degrees of separation, e é absolutamente provado, tá? Cientificamente.
Agora, com a internet, esse número diminuiu, é menos que 6, não é 5, mas é menos que 6, eles já provaram isso. Porque, lógico, tudo fica mais simples, mais fácil. Aí também o privilégio ajuda, mas da favela ao Papa, se você encontrar 6 pessoas certas, você chega lá. E é impressionante isso, né? Então, você estava falando de elegância. Aí a gente estava falando de 5 gerações. Então, eu acho que se você... Honestamente, elegância é você ser genuína, você ser si mesmo, você ser bondosa, você estar interessada pela outra pessoa. Honestamente, não tem nada melhor que isso para ser elegante. Aí, elegância no termo de se vestir, esse tipo de coisa, sendo que é subjetivo, fica mais complicado de explicar, né? Porque, por exemplo, eu acho que os homens italianos são muito elegantes, né? Eles têm uma escola de sartoria, quer dizer, de alfaiataria. Eles têm uma escola de alfaiataria. Por isso que eu mencionei, tinha uma razão que eu falei dos ingleses. Porque tem uma história, entende? Então, eles foram melhorando. Meu pai falou uma coisa certíssima. Ele falou, o melhor design de tudo, quase, no mundo, vem dos italianos. Por quê? Porque, olha aqui, olha onde a gente está. Você acorda de manhã, abre a janela, você sai na praça e você vê a proporção, a beleza, as cores, a luz, né? E tem um outro cara que eu não lembro, que é um juiz aqui da Itália, que deu uma entrevista, aliás, eu não sei se vocês conhecem a Chiara Ferragni, que é uma blogueira, e o marido é um rapper, chama Fedez. O Fedez tem um podcast que chama Mucchio Selvaggio, e ele entrevistou esse juiz. E essa entrevista é uma daquelas coisas, junto com o speech do Steve Jobs na Stanford, coisa que você tem que assistir na tua vida. E uma das coisas que ele fala, ele diz assim, uma pessoa muito simples na Itália, que compra roupa no mercadinho, tá? Ele vai combinar a calça com o top, porque ele só vê cores lindas combinadas. Ele não entende, o cérebro dele não entende outra coisa. Então, eu pergunto para você, isso é elegância? Não sei. Mas que tem uma estética prazerosa, tem. E até um certo esforço, né? Natural. Não, é natural. Natural. É essa a diferença. Acho que a elegância, acho que você tocou um ponto justo, certo, que a elegância não pode ser forçada. Absolutamente. Tem que ser espontânea. Tem que ser natural. Tem uma sutil diferença entre espontânea e natural. Natural, você acordou de manhã com o olho inchado e você é mais elegante do que espontânea, entendeu? Entendi. Espontânea, você ainda tem um pouquinho de tentar ser algo, entendeu? Então é aí que a gente fala, né, quando as pessoas falam mal das influencers, quando realmente é forçado. Quando não é forçado, a gente chama de genuíno, de verdadeiro, não sei o quê, mas eu acho que é natural, acho que é a boa palavra. E seguindo sempre essa linha, você segue alguma, no seu estilo, na sua formação de estilo, alguma tendência de moda? Não, eu me chamo, que eu tenho um estilo que se chama clássico com um twist, né? Que obviamente vem de todas as influências que eu tenho. Eu moro num país muito tradicional, a Itália é tradicional, a alfaiataria é importante aqui. Então, eu tenho uma certa idade, então eu não vou usar cropped, eu não vou usar mini saia, mas uso short quando eu estou na praia, não sei lá. Então, eu acho que esse é um dos elementos, para mim, da elegância. Você falou isso, é uma coisa muito importante, a adequação. Não é? Também. É muito... Mas não deixa de ser natural, né? Exato. E falando sempre nisso, eu vi que você fez várias collabs com exato, a ponto, assim, ela più bella. Exato. E tem um denominador comum, alguns elementos que você sempre, que é, digamos, a sua identidade estilística em cada coleção. É isso que eu te falei, o que você clássico assina, contudo. não? Quais são esses? Então, clássico contudo. Ok. Linhas
Não, clássico, né? Então, por exemplo, isso aqui é um terno, né? Aham. Um terninho, só que por ser, tenta ser um pouco mais contemporâneo, porque realmente muda, né? Então, a cava é mais estreita, o braço é mais estreito, o cavalo é mais baixo, o comprimento é mais curto, tudo isso aí tem a ver com o momento, o contemporâneo. Mas não deixa de ser um blazer marinho com os botões dourados, que é o clássico do clássico, né? E trazer ele ao contemporâneo. Então, tento sempre fazer isso. E você só vai conseguir fazer isso se expondo. Porque antigamente a gente se expondo ao que tem de mais moderno, de melhor. E hoje em dia, com a internet, você pode se expor a tudo isso, sabe? Você pode entrar numa loja, você pode ver na internet, você pode ver os desfiles, você pode ver uma Costanza como ela se veste, ver que 1000 pessoas no Instagram e vai estudando aquilo, entendeu? E vai procurando o que... E se você tem uma dúvida, aí se questiona, sabe? Eu gosto de as costureiras que tem no Brasil que fazem as collabs, eu gosto de pegá-las e ir numa loja de roupa boa e mostrar a costura, porque às vezes no Brasil a gente tem uma tendência de ir para o caminho mais curto. Então, quando você faz uma roupa, o tecido muda, o fio tem que ser diferente, a tensão da agulha tem que ser diferente, mas é um custo, porque você tem que parar a máquina, mudar a setagem, né? E às vezes eles dizem, não, vamos fazer assim rápido, aí fica tudo torto, fica tudo grosseiro. Então eu exijo essa qualidade, porque eu fico realmente irritada, porque eu sou capricorniana, então a gente é meio cri-cri, né? Então a gente, e eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho que é um crescimento para ela, né? Para a costureira, e ver, de repente, se ela quiser continuar a fazer grosseiro, ela sabe, ela escolhe fazer desse jeito porque é mais barato. Mas se ela quiser fazer uma coisa melhor, quer dizer, na minha opinião, melhor, mas assim, mais adequada, ela pode. Então eu acho que a escolha é sempre um privilégio, ter uma escolha, né? Com certeza. E parte sempre da consciência, né? Quando a gente tem uma certa consciência, se fala de bagagem. E é muito interessante você levar isso, porque você vai levando a sua bagagem, vai levando o seu estilo, porque a gente vê muita coisa que eu noto, acho que todo mundo nota, é a sua identidade. Porque tem sim, no caso de falar de influencers, não, que às vezes é uma identidade que você não consegue definir qual é, porque parte de uma colaboração a outra, parte de estilos totalmente diferentes. E claro que a gente não julga, mas é a realidade essa. E uma coisa que me chama muita atenção é isso, é ver essa identidade sua, do que é a Consuelo, sempre em cada coleção que você assina. É muito interessante isso, porque significa até mesmo respeito, né, por quem você fala. Porque sim, você está falando de uma coisa que você usa, de algo que você é. E isso é muito interessante. Mas outra coisa também muito interessante é sobre o livro. Eu achei muito interessante. Obrigada. E uma coisa que me chamou a atenção, primeiro que a história, né, e muito interessante, de como iniciou tudo, e o nome dos capítulos, né? Isso foi minha irmã Alessandra, que eu nem faço pergunta, eu deixo para você falar, porque é maravilhosa essa parte. Bom, primeiro, eu vou voltar só um minutinho lá para a coisa da identidade, né? O Roberto, que está comigo desde quando a gente começou a namorar 13 anos atrás, 12 anos atrás, eu comecei um blog. Então ele sabe exatamente o que quer dizer quando alguém não faz como eu quero, né? Ele sofre. Então ele é testemunho. Mas o livro é maravilhoso. É um livro que a gente lançou em 2019, demorou acho que uns 4 anos para escrever. Quando minha avó morreu, ela deixou 25 anos de diários que a gente encontrou. E os diários, a Alessandra, minha irmã, que é uma editora, ela teve uma editora e hoje em dia ela é uma editora de livros,
ela pega esses diários, ela transcreve eles no computador, porque eram escritos à mão, então às vezes quando é escrito à mão a gente tem que adivinhar uma letra e perde a noção, né, da fluidez do texto. Então ela transcreve, daí ela lê e ela romancia essas partes. Então o livro tem 500 páginas e as pessoas que leem, sempre, uma coisa que todo mundo diz é quando chegam no fim, eles começam a ler mais devagar, porque não querem que o livro acabe, né? E o livro tem fotos, é muito, muito, muito lindo mesmo. São 100 anos, 4 mulheres, 3 gerações em 2 países, né? Na Itália, minha avó começa com adolescente, na escola dela, que é nem 1 quilômetro da minha casa hoje em dia, né? Então tem essa coisa da volta. E ela começa ali, e ela era uma feminista antes que o termo existisse. Então, e ela quer se formar, e nessa busca de se formar, ela quer estudar em Ca' Foscari, em Veneza, e ela encontra o meu avô, que era 10 anos mais velho, eles se apaixonam imediatamente, casam, ela se forma, grávida, mas esconde a gravidez, porque na época, senão ela achou que as professoras podiam não gostar, ou vou dar uma nota diferente para ela, não sei, ela se forma. Aí começa a guerra, meu avô era um político, ele vai à guerra, termina a guerra, ele tenta trabalhar na Itália, não consegue, então tem toda a trajetória deles. Vocês imaginam, hoje em dia a gente acha que tem migração, né? Imigração. Na época, você pode imaginar, depois de 6 anos de uma guerra que coinvolge é italiano, né? Que envolve toda a Europa. Vocês podem imaginar quanto movimento de pessoas existia naquela época. A gente está falando, né? 45. Então, por aí, 45, 46, que eles foram para o Brasil. Então, nisso, eles decidem que não tem jeito do meu avô trabalhar na Itália, então ela diz, bom, tem essa América, né? Vamos para a América. Convenceu ele, mas não é que eles podiam vai no booking.com, comprar um avião, né? Logicamente não era assim. Eles não tinham nem passaporte, porque na época, não sei porque eles estavam sem passaportes, e eles têm que sair da Itália, porque primeiro, como o vovô era do partido, eles tinham que descobrir se ele estava numa lista preta, né? Se ele não poderia viajar. Então eles vão à Suíça, que era terreno neutro. A gente tinha a nossa governante Anjo, que é a Blanche, quem leu o livro sabe, e é a 5ª mulher da história, e ela sendo suíça, ela viaja com todas as malas para a Suíça. Eles perguntam, você precisa de tudo isso, de bagagem? Sim, porque tinha roupas e coisas várias, e daí tinha um faqueiro, porque eles, de prata, que eles iam usar para, se precisasse comprar alguma coisa de passagem a documentos, né? Não sabe, você imagina, você não sabe nada, né? Não tem nada de digital, não é que você tem dinheiro no banco, pode fazer nada, né? Então, foi interessante porque o livro foi lançado em 2019 e em 2020 veio a pandemia. Aí a gente reclamava de estar fechado em casa com Wi-Fi, água, documentos, não sei o que, enquanto eles, depois de uma guerra, tinham que ir para um país que não conheciam e nem falavam a língua. Bom, a Suíça, assim, bom. Então, os primeiros chegam na Suíça e a vovó tem que descobrir se ele está nessa lista ou não. Quando ela descobriu que ele não estava, aí ela vai fazer documento e daí eles pegam o primeiro navio para a América do Sul. E a ideia principal, eles iam para, acho que a Argentina, inicialmente. E era lindo, aí era romântico, porque era o primeiro navio. Então tinha diplomatas, tinha uma cantora lírica, sabe? Você imagina que o mundo tinha menos gente, então a gente tinha contato com pessoas interessantes mais facilmente. E aí chegam e descobrem na viagem que a Argentina não era o melhor lugar para o italiano, Rio não era o melhor lugar para o italiano, mas que eles chegam no Rio, e sim São Paulo, porque a família Matarazzo, quem é de São Paulo e conhece, já tinha vindo no início do século,
porque queriam fazer fortuna, e criaram uma fortuna gigantesca e estavam ajudando os imigrantes italianos. Então, assim foi que a família começou, veio a São Paulo, foi a São Paulo, e lá criou depois a fábrica de tecidos da Santa Constância, depois minha mãe criou a sua imagem pessoal, etc. Então, o livro conta tudo isso. E somos 4 mulheres, cada uma, na verdade, que tem um problema próprio, né? Quem divórcio, quem guerra, quem queria ter filhos, que é a minha irmã que não conseguiu, e a trajetória. E eu acho que todo mundo se identifica com uma de nós, pelo menos. Ou pelo menos um dos problemas de uma de nós. E como o livro é muito bem escrito, e ele, como você falou dos capítulos, né? Tem o nome de cada uma, ele chama Alta Costura, né? Alta Costura, depois Preta Porter, Alta Costura é a vovó, Preta Porter somos nós. Então, e conta a história do ponto de vista dos civis. E não, quando a gente estuda a guerra e o pós-guerra, a gente estuda, né? A gente estuda da parte política, econômica, e não da parte do civil, né? Então a vovó conta, ela diz, você está numa casa, chega os aliados, diz, a gente precisa da casa porque aqui é um lugar estratégico. Você vai numa casa ali do lado, chega os alemães e diz, a gente precisa da casa. Você vai discutir com quem? Não tem um conselho de cidadãos de Roma para te ajudar a ficar na tua casa. Né? Então, era muito complicado isso, tudo a gente aprende no livro. Mas eu gostei muito, acho muito interessante isso, que é a primeira coisa, o primeiro ponto, é essa ser muito identificável, porque é uma biografia, não é? É a história de vocês, então fica muito mais fácil da gente se identificar, porque sabe que tudo aquilo ali foi vivido, né? E o outro ponto é que fala, sim, de mulheres que são diferentes entre si, mas que tem um caráter, um denominador comum, que é a força, que é o caráter muito forte de vocês e que permitiu, a partir da sua avó, permitiu para vocês seguirem realmente essa linha, né? Que se vê, hoje nós vemos através de você e através daquilo que você nos mostra nas redes sociais. De verdade é uma ótima leitura. Mas é uma força baseada tipo, na minha vida nunca foi dito que eu não podia fazer alguma coisa, sabe? Então, todas as mulheres na minha família, a gente sempre não é que me disseram, me mostraram que a gente pode fazer o que quer, o que coloca a nossa cabeça e energia. E os homens nunca negaram isso, sempre foram suporte a isso. Uma coisa importante, a gente tira a parte do privilégio, a gente fala de pessoas. Eu acho que você tocou agora um ponto crucial, que é a mensagem, visto que a gente está falando de identificação, e falar sobre isso, conseguir atingir objetivos, conseguir, não, porque você falou primeiro do sucesso, né, que é um passinho, algo que vai construído passo a passo. Qual é o conselho prático de uma mulher forte como você e que conseguiu se reconstruir, conseguiu se reinventar de uma forma esplêndida? Eu acho muito interessante você falar isso, porque independente de qualquer coisa, é a sua história, através de decisões que você tomou. É nunca pensar que você não pode fazer algo, né? Eu acho que, assim, você tentar seguir o que outra pessoa fez, já é mais complicado, né? Porque, por exemplo, as pessoas que querem começar a fazer a influencer de moda. Então, você sempre tem que encontrar um viés que é teu. Então, no meu caso, acho que era a idade, que eu morava fora e que eu era filha de Constância, né? Então, tudo isso eu acho que ajuda. Mas você pode ser uma pessoa que veio do Brasil e veio morar na Itália. Então, como que você vai falar? E daí você, por exemplo, eu escolhi desde o início de falar em português nas minhas mídias, porque eu achei que era muito melhor também comercialmente eu especificar o meu mercado. Eu escrevo e leio melhor em inglês, porque eu só fiz escolas em inglês. Mas se eu falasse inglês, minha competição ia ser o mundo todo. Se eu falando em português, aí logicamente
eu só vou entrar naquele mercado mais nichado. Então, assim, eu acho que primeiro, no momento, como eu falei, num mundo que tem tanta gente, você encontrar um nicho é uma coisa, é uma vantagem. Né? Ajuda a ser intencional na comunicação baseada nesse nicho que a gente escolhe. Eu acho que fica melhor. E daí as pessoas, porque hoje em dia o que a gente busca na internet é a pessoa com a qual você se relaciona, né? Aqui temos assim, um monte de pessoas, a maioria mulher, e todas muito diferentes uma da outra, mas alguma coisa nos liga, né? Para a gente se estarem aqui me escutando. Pode ter sido que uma amiga tua te trouxe para cá, mas assim, a maioria aqui, muitas estão sozinhas, então vocês vieram porque eu falo algo a vocês com o qual vocês se identificam, mas cada uma é muito diferente uma da outra. Então, isso aí é muito interessante. E assim, se a gente tira o privilégio, como você estava falando, assim, em geral, a mulher já é forte para burro, né? A gente viu esses dias aquela mulher, o Globo mostrou aquela mãe que ajudou, que o filho foi chicoteado por uma... Você viu isso? Por uma jogadora, né? Então, já uma mulher de privilégio que chicoteia o menino, não sei nem por que ela chicoteou ele. Por quê? Ninguém explicou, foi? Tá, mas não tinha uma razão? Não, tinha porque ela odiava os entregadores de bom. Aquele entregador. Então isso aí é doida. Ela não gostava dele. E se irrita com a moto dele. Na parte da manhã ela já tinha batido numa mulher que também entregava. Ela tinha com todo mundo, não era só com ele. E a mulher era negra? Não. Normal. Não, eu entendo. Mas assim, o exemplo, por que aquela história viralizou? A história viralizou, ao meu ver, por causa daquela mãe, né? E eu lembro um tempo, isso já faz tempo, teve um documentário que tá vendo, o privilégio não me... Lógico que eu não sei qual é a dinâmica numa favela, né? Mas esse documentário, que era um filme acho que era alguém de música que fez esse documentário sobre a favela, e ele falava como a maioria, eu não sei, eu estou generalizando, tá? A maioria das casas na favela é a mãe que existe. Os pais ou vão embora ou eles morrem, né? Por uma razão ou outra. E tem alguns meninos que ficam no teto para ver se a polícia está chegando. Então, é uma coisa tão impressionante. E a entrevista a esses meninos, que eles perguntavam, o que você quer fazer daqui a um ano? Aí, isso é um menino que devia ter uns 12, 13 anos, que eram esses que ficavam... Que é igual medieval, né? Porque nas torres. Mas eles falam, se eu estiver vivo, né? E vários não estavam um ano depois, quando o documentário saiu. Se eu estiver vivo, eu gostaria de levar minha mãe no circo, porque era o sonho dela, não sei o que. Então tem esse dar uma importância à mãe, porque é ela que segura tudo lá, né? E ela que faz 5 trabalhos para que o filho consiga fazer algo. Então, quando a gente fala de mulher forte, eu acho que mulheres são fortes em geral, né? E eu acho que a brasileira, que tem poucos meios, é um grande exemplo. Agora, também outra coisa de alguns anos atrás, mas que eu acho que é verdadeiro, a Veja fez uma capa de que a mobilidade social no Brasil era uma das mais rápidas do mundo. Isso quer dizer que você pode mudar de classe social com maior facilidade do que em outros países. E aí, assim, eu vou perguntar para todos vocês que moram aqui, de repente voltam ao Brasil de vez em quando e pegam um táxi do aeroporto à casa, né? Se você fala com o taxista, vários dos taxistas vieram da roça e o filho é médico. Exato. Não é? E isso é impressionante, isso é uma coisa que não existe em muitos países. É positivo. É muito positivo. De repente, ele não foi o médico que estudou em Nova York, não sei o que.
Mas ele é médico, ele escreve o português perfeito, ele é uma pessoa que o filho vai ser ainda mais, né? Então, essa mobilidade social é uma coisa que a gente esquece às vezes no Brasil e que eu acho que é uma grande força. Essa polarização que existe hoje em dia do Brasil só nos rende mais fraco. A frase divide and conquer não é de hoje. Então, sabe, os políticos nos dividirem, será que não tem uma razão aí atrás? Sim, igual a todos, direita e esquerda não importa, entende? De nos dividir em vez de nos unir. Porque um povo dividido é um povo, como você falou, é um povo fraco, né? Que não tem capacidade, uma capacidade muito menor de poder combater para transformar uma realidade, né? Realmente. Belíssima observação. E falando disso, do Brasil, uma frase que eu, achei muito interessante que você falou. No Brasil não é ruim ser velho, é errado. E unindo a isso, para você fazer uma análise sobre essa frase que, me fez refletir muito mesmo. A diferença entre brasileiras e estéticas, brasileiras e europeias sobre estética e sobre envelhecimento, que eu acho que tem muita diferença, não é? Então a gente parte para a primeira observação disso. No Brasil não é ruim ser velho, é errado. Bom, isso aí partiu já faz 10 anos, quando eu estava no início do blog, e a Valizer veio a mim e disse: eu gostaria que você fizesse publicidade da Valizer. Eu disse: uou, mas eu tenho 49 anos, você quer mesmo? Então, aí ele falou: sim, eu entendo de lingerie, você entende de... Eu falei: mas você vai querer que eu use o lingerie, né? Ele falou: você entende de blog, faça o que você quiser. Então eu falei com o Roberto, falei com meus pais, e eles, todo mundo disse que podia fazer. O Roberto falou: basta que eu que faça as fotos, né? Então, e lógico que a gente não fez foto toda nua, não era esse o caso, era tipo, às vezes, que eram quase coisas que aconteciam de verdade, né? Eu sempre me distraio com o celular, então eu estava me despindo, tipo, a roupa estava meio caída para fora e eu vejo alguma coisa no celular, eu paro para olhar, então com aquela luz, com uma roupa para fora, dá para ver o lingerie, e assim era a foto, e assim foi, né? Então, e se fez uma belíssima coisa que realmente mexeu, mas como eu estava aqui, eu não sentia a reação no Brasil. E depois de um pouco, a Bazar, eu tenho quase certeza que era a Bazar, entrou em contato comigo que queria que eu respondesse às críticas. Eu falei: que críticas? Que eu não sei quais são. Eles falam que você não precisa disso, que não é verdade, porque eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Você é filha de Costanza, você não tem idade para isso, esse tipo de coisa, né? Então, eu disse: lógico que eu quero responder, imagina, um artigo de 2 páginas no Bazar, eu estava começando no blog, era uma exposição maravilhosa, além do ego, sempre gostar, né? Então, aí eu começo a escrever, e quando eu escrevo, eu acho que as ideias se organizam na minha cabeça. E eu fiquei pensando: o que eu fiz de errado, né? Todo mundo que eu realmente respeito aprovou o fato que eu ia tirar essas fotos. Quem tirou as fotos foi o Roberto. As fotos eram de uma delicadeza e elegância, acredito, né? Então, por que as pessoas se incomodavam com essas fotos, né? Aí eu pensei: bom, porque no Brasil, porque eles estavam irritados que eu tinha uma certa idade e estava mostrando o corpo. E então é que no Brasil, realmente, se você pensa, não é ruim envelhecer, porque envelhecer às vezes tem umas coisas chatas, né? O joelho dói, você vê menos bem, que às vezes é bom. Mas tem, né? E coisas assim. Tem menos energia, etc. Mas, peraí, o que era? Então, envelhecer é ruim. Mas não é errado envelhecer, porque ao mesmo tempo, envelhecer, cada fase da tua vida é fantástica, né? Ao mesmo tempo que quando tinha 20 anos eu fazia uma coisa com 30 outras, o que eu faço agora quase 60, eu nunca poderia fazer com 20, né? Eu nem queria fazer com 20 e não quero fazer o que eu fazer com 20 hoje aos 60. E graças a Deus, porque se eu tivesse que viver sempre igual, com 20 anos, com a cabeça de 20 anos, com a cara de 20 anos, ia ser um saco, né? Ia ser chato.
Então, mas no Brasil não, tem essa eterna busca pela juventude, que é uma corrida já perdida, né? Em alguns casos é bem cruel. Em alguns casos, algumas realidades. Mas a crueldade você só faz assim mesmo. Muito cruel. Mas você só faz assim mesmo, porque se alguém está exigindo isso de você, você não precisa escutar aquela pessoa. Só que eu acho que deveria ter mais espaço para mensagens como essa. Porque às vezes as pessoas, não tendo tanto acesso à mensagem dessas, é muito mais fácil você absorver um determinado tipo de informação em um país que já tradicionalmente tem essa coisa do culto ao corpo, né? Então é louvável. Por isso que quando eu vi essa frase, uau, eu acho que deveria ter muito mais, porque talvez em algumas mentes que ainda não pensam, porque tendo uma pressão tamanha, a tal ponto de talvez impedir você de pensar pelo outro lado, então você só absorve aquele tipo de padrão. Então seria muito legal se com certeza deu muita visibilidade, teve escutaram falar muito sobre isso, mas se isso difundisse ainda mais essa mensagem, que é uma frase, olha só, uma frase, mas que tem uma potência enorme e que infelizmente é verdadeira, né? Porque como você está falando no Brasil Mas nós aqui que moramos aqui, a gente tem a vantagem de ver que você perguntou da estética da italiana, né? A italiana tem menos problema com isso, porque a sabedoria com a idade é algo que aqui é louvado. Então, sendo louvado, você carrega com a idade essa sabedoria e, portanto, você sabe como em tribos indígenas o mais ancião é o que carrega a sabedoria e é o mais respeitado, né? Então, aqui tem um pouco mais disso do que no Brasil. Agora, a pergunta que eu faço a você é assim, no Brasil, você falou culto ao corpo, né? Mas o corpo é todo, né? Porque nem o cabelo branco se aceita. Você pode ter um corpo lindo, mas não pode ter cabelo branco no Brasil. As amigas reclamam. Então estou te falando. Não é? E aí a outra pergunta é, quem é que te critica? É você? É um homem? São os homens? É uma mulher? São as mulheres? São as publicidades? O que é? São as mulheres, na maior parte. As mulheres? Na maior parte são as mulheres. Sim, não, né? Porque eu acho que as amigas, tipo, cabelo branco, as amigas que ficam irritadas. Né? Mas os homens muitas vezes não deixam as esposas para ir com uma namorada mais jovem também. Isso não é pressão na mulher que está sentindo envelhecer? Sei, sabe? É um sistema. De um lado tem um lado antropológico. Então, quando você não tem mais a possibilidade de reprodução, né, que você entra na menopausa, aí, isso que muitas mulheres falam para mim, né, elas dizem, eu me sentia transparente, agora com você eu tenho vontade de me arrumar, etc. Então, elas se sentem transparentes e não se arrumam mais, e é uma pena, né? Desde quando o valor é só reprodutivo e não intelectual dentro de uma mulher, né? Então, aí que a gente tem que se fazer respeitar, eu acho. Mas não é simples, né? É como a mulher negra que não vê a Barbie negra, não se vê representada. Então, uma mulher que começa a envelhecer e não tem nada que mostra a ela como você pode ser bacanuda, depois de uma certa idade, você não tem referência. É isso que eu estava falando, que faltam, né? Faltam essas referências para criar essa identificação. E por isso que eu acho que essa frase que você falou levanta realmente uma questão muito interessante e que pode mudar muito e até melhorar a aceitação de mulheres que podem ver, ok, estou envelhecendo, mas quanto é lindo também isso. Mas é que no fim é a gente que tem que se fazer respeitar, né?
tanto pelas amigas, com jeitinho, dizer, olha, eu faço cabelo branco, estou feliz. Né? Quanto com um homem, agora eu estou falando de héteros, né? Mas assim, pode ser também um companheiro, uma companheira, o que for. Vamos entrar no geral, né? Assim, se qualquer pessoa que reclame porque você está deixando a idade, quer dizer, mais óbvia em você, mas com isso eu não acredito no desleixo, tá? Então você pode envelhecer sem desleixo, mas sem buscar a juventude eterna, tá? Não sei se isso é claro aqui. Tá. Então, você tem que ser, você tem que estar segura que você está feliz, do jeito que você está. Então, você quer cabelo branco que você está feliz? Ótimo. Você não quer cabelo branco? Pinta. Quer dizer, eu não sou nem para um nem para outro. Eu só fico triste quando alguém realmente transforma o rosto demais para jovem, mas, de novo, o rosto é teu, quer fazer isso, pena, mas faz. Só não faça pelos outros, faça por si. Só isso. Ótima essa mensagem. Eu acho que diante dessa mensagem maravilhosa de aceitação, mas mais do que isso, de respeito por si mesma, né? Eu acho que a gente já poderia abrir, se você for de acordo, o nosso momento a perguntas. Agora todo mundo morre de vergonha. Gente. Tá, peraí, vamos ver. Assim, você, primeiro, de casaco branco, por favor. Olha, primeiro de tudo, eu quero saber o título do livro para poder comprar. Ah, que bom! Ele chama O Fio